Estamos ou não estamos em tempos de guerra? Meu Deus. Sim ou não? Sim. Estão preparados para a batalha? Jejuando, orando e trabalhando, se colocando à disposição do reino de Deus? Você tem se colocado à disposição do reino de Deus? Você tem preparado a tua família para o encontro com Jesus? Irmãos, isso não é algo que eu vou ficar falando que vocês não falam nada. Tem que interagir comigo. Você está preparando a tua família para o encontro com Jesus? Você quer morar na glória? Está fazendo coisa certinha? Hã? Sim ou não? Sim. Opa, que isso, igreja? Põe lá para mim, por favor. Gênesis 2, 22. Não, 23, desculpa. Gênesis 2, 23. Deixa aqui. Então, o homem disse... Eu quero convidar vocês para vir aqui. Pastor e Dani, por favor. Eu acho que nesse momento vocês podem ficar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, pastor, aqui na minha frente aqui. Aqui na frente, é para passar vergonha. Não, de frente para mim. Claro. Pega na mãozinha dela, pastor. Eu vou fazer assim, ó, melhor assim, pastor, ó. Seria importante isso. Por isso que eu disse, tem nada que ficar de frente para mim. Pastor, Dani, e o homem exclamou. Então o homem disse lá, aquela versão: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Amém. Ela será chamada mulher. Tá lá, e eu olhando para lá. Porque do homem foi tirada, da costelinha do Adão foi-te tirada, e chamada de ajudadora. Igreja, quantos anos, pastor? 20 anos. Nós comemoramos hoje uma data muito importante com vocês. 20 anos. Igreja, em tempos em que qualquer coisa banal é suficiente para que cada um pegue o seu rumo, nós temos um exemplo claro e o fruto de um exemplo claro de que Deus formou a família para que nós tivéssemos frutos dignos dela. Por mais que os tempos modernos tentem nos dizer o contrário disso, todas as coisas colaboram para que a família se desfaça. E nós estamos aqui diante de um casal com 20 anos, comemorando 20 anos de uma união a qual Deus nunca deixou de fazer parte. Amém. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida de vocês, o Senhor sempre os sustentou. Amém. E nós queremos, como igreja do Senhor, eu como sacerdote, que honra poder fazer isso. Eu perdi a conta de quantos casamentos eu ministrei, mas nenhuma renovação de votos. É uma honra, eu fico feliz e orgulhoso na presença de Deus de fazer isso, e ainda com vocês, porque vocês me acolheram no tempo que eu mais precisei. Então, a minha honra é tão grande que eu me perco nas palavras, mas que vocês são um exemplo de casal que contra tudo e contra todas as marés chegam até aqui diante da igreja e renovam os votos de casamento. Amém. Pastor, trouxe alguma coisa ali? Trouxe. Trouxe? Trouxe. Então vamos fazer assim, ó. Aqui mesmo. Vamos trocar? Não? Vamos trocar. Quer conduzir? Pode trocar já. Aí.
Vamos reservar o próximo momento. Tá certo. Tá certo. Agora, põe lá no bolsinho. Vamos lá. Aqui, eu vou ficar aqui, ó. Som. Pastor Ney. Liga aí. Isso. Feito. Pastor Ney. Tu promete, mais uma vez, assim como tu prometeu há 20 anos atrás, tu vai reprometer. Não existe, né? Tô criando agora. Prometer que tu vai acompanhar, que tu vai sustentar, que tu vai amar, que tu vai fortalecer e que tu vai amar ela até o dia em que o Senhor os separarem pela morte? Daniela Cren Soares. Eu reforço aquilo que eu já disse há 20 anos atrás, que eu te amo e eu prometo continuar te amando, assim conforme a palavra do Senhor nos diz, seja na pobreza, que em nome de Jesus nunca chegue. Amém. Na riqueza, que venha logo, na saúde, como sempre tivemos, mas também nas doenças, como também já passamos. Eu prometo te amar, te respeitar e continuar te amando o resto da minha vida. Amém. Dani, tu promete, assim como há 20 anos atrás, amá-lo, respeitá-lo, suportá-lo, ampará-lo e ajudá-lo até que a morte o separe? Sim, prometo. Prometo. Então pode colocar a aliança. Eu não sei o texto de cor. Pode beijar a noiva. Posso beijar a noiva? Amém. Um aplauso de pé, amados. Fica de pé. Aleluias. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês. Fica aqui, posso orar. Você pode erguer a sua mão para cá, por favor? Pai, nós te louvamos. Engrandecemos e exaltamos o teu nome nessa noite, Pai. E nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado, ó Pai, com essa família. E como igreja do Senhor, nós desejamos, ó Pai, nós proclamamos, nós declaramos na vida deles, Pai, mais 20, mais 40, mais tantos quantos anos de vitórias no Senhor para essa família, ó Pai. E que sejam felizes para todo o sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu me ajustar aqui agora. Deixa eu pegar minhas coisas aí. Amém. Eu estava nervoso, mas agora já passou. Eu louvo a Deus e sou grato a Deus pela família que o Senhor me deu. Há muitos anos a minha esposa queria esse momento, né? E ontem eu pensei, por que não hoje, né? Na verdade não, domingo, eu estava no culto domingo pela manhã e o Espírito me trouxe isso à memória. Então foi no domingo de manhã que eu tinha definido que eu ia fazer isso, né? Então, eu nunca fiz surpresa para ela, acho que é a primeira vez que eu pego ela de surpresa. Mas amém. Queridos, vamos continuar o culto, amém? Vocês podem ficar à vontade, podem assentar. É um grande privilégio podemos estar aqui hoje. E digo eu, né? E como vocês bem podem perceber, 20 anos se passaram, né? E eu digo que hoje eu acho que eu estou mais bonito do que há 20 anos quando ela casou comigo. Estou melhor.
Se olhar as fotinhos, eu acho que prova bem, né? Quero agradecer a todos, querendo ou não, vocês também fazem parte da minha família, né? E sou grato a Deus também por estar aqui hoje, né? Aqui congregando com vocês aqui em Estância Velha. Também quero agradecer em especial aí a família que veio, né? Os amigos que vieram também, né? Convidados meio que de última hora, assim. É que foi tudo meio surpresa mesmo, tá, gente? Né? Mas agradeço de coração vocês estarem aqui. E a Dani também não sabia, e eu, né, como faço as coisas de última hora correndo, mas deu tudo certo. E acho que agora garanti mais 20 anos agora, pastor. Acho que agora garanti mais 20 anos. Amém? Mas tudo isso, querendo ou não, só é possível por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus. Porque uma coisa é fato, né, gente? Todo mundo sabe de onde veio, sim ou não? Todo mundo sabe da sua história, sabe do buraco onde Deus nos tirou, né? Cada um sabe de onde veio. Deus, eu sei de onde eu saí, né? E como eu cheguei, como eu me encontrei com a minha esposa, e como muitas coisas elas precisaram, de fato, nesses 20 anos, serem ajustadas, serem melhoradas, para que a gente conseguisse chegar nesse dia. Eu sou grato a Deus pela minha esposa, gente, porque ela suportou muita coisa, e suporta ainda, né? E ela também foi, por muito tempo, suporte na minha vida. Muitas coisas hoje, eu falei isso para ela e repito hoje, e posso falar em público, porque para mim não é um problema nenhum. Hoje eu só sou quem sou, e ela tem muita parte nisso, né? Porque a minha esposa, de fato, muitas vezes ela me promoveu, ela me alavancou, ela me conduziu em muitas coisas. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a tola diz assim: a mulher sábia é edificar em casa. Mas a mulher sábia, ela edifica, né? Ela constrói, ela fortalece, ela fundamenta. Com sabedoria, ela ajuda o seu marido, porque a palavra do Senhor diz que ela veio para ser uma auxiliadora, aquela que auxilia o marido na sua missão, naquilo que faz, né? E, de fato, a minha mãe, por exemplo, ela foi a vida inteira uma mulher dona do lar. E eu passei na pandemia, no ano de 2020, eu passei do lar por um tempo, vocês sabiam? Porque o meu trabalho, né, na época, e ainda tenho essa profissão, né, esse negócio que é uma empresa, eu prestava consultoria para empresas na época. Só que no ano de 2020 as empresas, ou melhor, o mundo inteiro ia morrer, né? Quem queria alguma consultoria de algum negócio, né? Então por muitos e muitos meses eu fiquei em casa cuidando dos meus filhos. Eu fiquei em casa limpando casa, eu fiquei em casa fazendo comida todo dia para eles, eu fiquei em casa arrumando casa, fiquei em casa ajudando a lavar roupa, eu fiquei em casa fazendo isso. Mulheres, vocês estão de parabéns, porque dá muito mais trabalho do que trabalhar fora de casa. Dá muito mais trabalho. Se Deus quiser, em nome de Deus que Ele queira, que eu nunca volte a fazer isso mais. Mas cada um, e aí é interessante, né? Porque a palavra do Senhor diz assim que os planos de Deus, eles são maiores do que os... E talvez hoje eu não diria isso se eu não passasse por isso, né? Por quê? Porque tem coisas que a gente às vezes precisa passar para a gente poder aprender a valorizar. Tem coisas que a gente às vezes precisa viver para a gente reconhecer. E hoje eu louvo a Deus que, de fato, eu consigo reconhecer e valorizar muitas das coisas, né, em função da vida, da família, da esposa que Deus, Ele me deu. Então, nós não podemos nos esquecer de onde nós viemos, né? E quero falar um pouco nessa noite sobre isso e usar um texto. E não tenho muito tempo, né, porque um bom tempo né, foi para mim, o culto agora é para nós, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 25, a partir do verso 1. Eu quero falar sobre uma parábola que Jesus ele compartilhou. E a gente às vezes
não para pensar muito nas coisas que tem no porvir. A gente pensa naquilo que a gente quer, mas naquilo que de fato vai acontecer, a gente às vezes não para tanto para pensar. E Jesus aqui nessa parábola, e mais uma que eu quero citar aqui se eu tiver tempo, ele vai mostrar um pouco de uma realidade que a gente até sabe, porém a gente às vezes não se atenta tanto. E por não se atentar a essas coisas, ele traz essa comparação do que pode vir ou não acontecer nas nossas vidas. Então, ele diz assim: então o reino dos céus, ele será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Vamos lá. 5 dentre elas eram nécias. O que é uma pessoa nécia? É uma pessoa sem muito conhecimento, uma pessoa que ela não é tão prudente assim. E ele diz também que 5 eram prudentes. Então nós temos aqui uma balança. 5 elas eram prudentes e 5 eram nécias, que não davam tanta importância assim. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, elas não levaram azeite consigo. Para aqui um pouquinho, só para a gente tentar ilustrar e imaginar um pouco. É importante que quando a gente leia a palavra, a gente tente entender o contexto, o tempo e a realidade da época. Porque se a gente olhar a lâmpada, a gente vai olhar para a nossa lâmpada e vai dizer assim, mas não tem azeite. Né? Mas, naquele tempo, a forma de iluminar na escuridão era o azeite, era o óleo. E eles tinham aquelas lamparinas como os nossos antigos, certo? E eles colocavam fogo naquele azeite, para que então ali pudesse iluminar. Então, era iluminado com fogo, o fogo que era colocado no azeite. Porém, 5 estavam mais preparadas, e outras 5 não estavam. Então, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também azeite nas vasilhas, elas tinham algo a mais. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e elas então adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Para um pouquinho aqui, que eu quero também falar algo que é relevante sobre isso. Na cultura judaica, naquele tempo, o que acontecia? A noiva, ela ficava num lugar com as suas aias. E aí, no caso, essas virgens. E o noivo, então, ele vinha caminhando, ele vinha a pé, e as pessoas, então, sabiam que ele iria casar, e ele vinha pelas ruas, alegre, feliz. E os amigos saíam ao encontro dele no meio da rua. E iam até, então, aonde estava a noiva. E, geralmente, os casamentos, eles começavam de noite. E eles iam, então, e rompiam até amanhã. Só que geralmente eles se atrasavam. Por quê? Porque ele calculava que se ele saísse agora e o casamento estava marcado para tal hora e o lugar era lá, assim como a gente também faz, né? Olha, hoje eu vou no culto. Se eu sair de casa aqui, de onde eu moro, 15 minutos eu chego, 10 minutos eu chego no horário. E o noivo a mesma coisa. Porém, como ele se deparava no caminho com os amigos e eles vinham para se alegrar com ele, o noivo atrasou. E ele chegou por volta da meia-noite. E então, todos ali felizes, ouviu-se o grito de todos eles chegando. E aí, então, as noivas, ou melhor, as virgens, que estavam ali dormindo porque estava atrasado, elas acordaram. E gritaram, então, né? Olha, o noivo está aí. Venha ao encontro. E o que aconteceu? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai,
porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Quem é prudente, queridos, está comprometido naquilo que acredita. Essas mulheres que estavam ali juntamente da noiva, e a gente pode fazer um paralelo, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele é um noivo, e a igreja do Senhor ela é a noiva. E o Senhor disse que Ele iria preparar um lugar para a sua noiva, e que Ele voltaria. Só que Ele não diz quando volta, Ele diz que Ele volta. E a única coisa que o Senhor diz para que nós possamos ter um determinado entendimento de quando Ele viria, eram alguns sinais. Eu não quero entrar no detalhe dos sinais aqui, que não é o assunto prioritário dessa mensagem, mas Ele falou que Ele voltaria, e alguns sinais acompanhariam e mostrariam que seria o tempo, porque o próprio Senhor Jesus, Ele falou que Ele não sabia o tempo que Ele iria voltar. E essa parábola Ele traz sobre a importância da prudência, a importância da valorização, a importância de nós não nos esquecermos daquilo que nós nos comprometemos e que dizemos que acreditamos. Porque essas mulheres, elas estavam ali, elas dormiram, todas elas dormiram, porém algumas ainda tinham azeite sobrando, tinham reserva. Elas cuidaram, e as outras 5 não. E isso é interessante porque o Senhor fala que metade vai entrar no reino dos céus e metade não vai entrar. 50-50. O que o Senhor nos traz aqui, queridos, é sobre a gente refletir se realmente nós estamos acordados ou se estamos dormindo. Essa é a primeira coisa. Porque os tempos que a gente vive são tempos realmente difíceis. A gente tem visto agora nos últimos dias, né? Acho que foi ontem que começou a sabatina com o ex-presidente. E tantas outras coisas que nós vemos que o mundo em si, ele não pratica a verdadeira justiça. O mundo em si, ele não pratica a verdadeira verdade. O mundo em si, ele não está sob a verdadeira palavra de Deus. E bem pelo contrário, a gente vê nos tempos de hoje, cada vez mais quem fala a verdade é perseguido, né? Cada vez mais nos dias de hoje, quem se coloca numa posição de ser justo, acaba se colocando numa posição de ser quadrado ou até enquadrado. Por quê? Porque fala uma verdade. Para vocês verem hoje que a gente precisa ter até cuidado aqui em cima do que a gente fala. Porque senão amanhã a gente está sendo enquadrado. Esse hoje é o nível de justiça que o mundo hoje ele nos oferece. Porém, para quem crê no Senhor, sempre tem azeite na botija. Amém? Nunca vai ser pego desprevenido, porque Ele é prudente. E o que é prudência, né? A prudência, de modo geral, é uma pessoa que ela é capaz de evitar perigos desnecessários. É uma pessoa que age de modo cauteloso. Então, muitas vezes a gente é pego no impulso, né? No trânsito, né? Numa situação emocional, numa situação com a família, numa situação com o trabalho. A gente acaba, às vezes, é pego pelo impulso. E a gente esquece-se muitas vezes de que como ser prudente é uma coisa boa. E a gente vê pela palavra que aquelas que foram prudentes entraram no gozo do Senhor. Participaram das bodas. E as bodas aqui é o casamento, é o galardão no Senhor. As bodas aqui é o cumprimento de uma promessa que foi feita. Como, por exemplo, a gente fez aqui, acabou de fazer, né? Né, amor? Prometi de novo, ó. Agora está garantido, amém? É uma promessa. E uma promessa, assim como uma aliança, né? Uma aliança não tem, gente. Ela é infinita. Não tem fim. É um ciclo, uma aliança, ela é para sempre. E essa aliança, quando nós dizemos para Jesus,
sim, Senhor, eis-me aqui. Quando nós dizemos para o Senhor, eu aceito, eu creio, Jesus, Ele é Senhor da minha vida, não tem mais fim, não tem mais volta, não tem por que voltar. Ou você diria para sua esposa hoje, vamos repensar? Não dá mais, né? Não dá mais. Não vale a pena. Assim como não vale a pena a gente voltar a uma vida, que era uma vida como essas mulheres aqui, as nécias, que elas não estavam preparadas. E é interessante que quando a gente encontra Cristo, quando a gente conhece Ele, e a palavra de Deus ela se torna para nós algo relevante, uma verdade, e que nós passamos a amar isso com toda a intensidade de coração, ao ponto de que tudo na nossa vida passa a se tornar em torno da palavra, porque ela é poder de Deus para todo aquele que nela crê. É interessante que como coisas que antes eram tão valorizadas, passam a ter valor mais nenhum. Passam a ser coisas supérfluas. É que nem quando a gente vai no mercado, né? Se você vai com as crianças no mercado, você vem com um monte de coisa que não vale a pena. É? Mas se vai só você no mercado, aí você volta com arroz, com feijão, né? Com a carne. Você volta com aquilo que é principal. Aquilo que precisa. E muitas vezes a nossa vida é assim. O que tem na nossa botija? O que tem sobrando? É o que precisa ou é aquilo que não vai ter valor algum? Pense comigo, será que o que queima mais rápido? A palha ou o óleo? A palha, né? Se tu põe fogo na palha, ela logo desaparece. O óleo demora para queimar. E às vezes a gente está com a nossa botija cheia de palha. Coisas que a hora que for botar fogo, vai iluminar rápido, mas vai apagar bem cedo. Então, queridos, olha o que diz lá em Provérbios, capítulo 17, verso 10. Salomão, ele, como um grande homem sábio, ele fala sobre a prudência. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Olha como é maravilhoso, como a palavra, a gente pode aplicar ela em várias áreas da nossa vida. Mais fundo entra a repreensão. Alguém que gosta de ser repreendido? Não. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta, nem as crianças gostam. Eu também não gosto. Ninguém gosta de ser repreendido em nada. Mas, na pessoa prudente, ela entra. E entra fundo. Por quê? Porque o prudente, ele olha para si. Ele olha para a sua vida. Ele faz reflexão daquilo que ele escuta. Por mais que ele não goste. Por mais que ele, no primeiro momento, até mesmo não queira concordar. Mas o prudente, ele vai refletir e meditar acerca daquilo que foi falado. E aí ele fala que, para quem não é, ou aquele que tem falta de bom senso, o insensato, né? O açoite tem peso, né? Então, mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Alguém que apanha 100 vezes não entende. Mas você fala uma vez para a pessoa prudente, repreende ela uma vez e ela entende. E ela vai buscar a correção. Provérbios 14:8, olha o que fala. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Então o prudente, ele é uma pessoa sábia, que ele sempre vai procurar melhorar o seu caminho, ajustar o seu caminho, olhar para a sua vida, olhar para a sua realidade e buscar algo melhor para aquilo que ele está direcionado a fazer. O problema, o que é muitas vezes, é que a gente às vezes não tem clareza, não tem consciência e ainda não se valoriza o suficiente. Existem muitas pessoas que não têm uma clareza daquilo que faz na sua vida,
ou não sabe para que caminho seguir, ela não se autovaloriza. Então ela acaba tendo uma estima muito baixa de si mesma. E ela acaba muitas vezes caindo até mesmo em sentimentos de depressão. Se torna uma pessoa deprimida, porque ela não entende, ela não tem uma confiança em si mesma, e aí então ela se baseia toda a sua vida naquilo que ela faz. Tira o que ela faz para ver como é que ela fica. Se alguém tirar hoje tudo o que você faz, ou a convicção, ou a direção do que você está fazendo, como você iria se sentir? Você iria encontrar um novo caminho, como uma pessoa prudente, ou você iria se jogar para as cordas, como uma pessoa insensata? E o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que muitas vezes a gente não tem confiança em si mesmo. E isso quer dizer que a gente não tem sido autêntico. A gente não tem realmente se tornado a pessoa que Deus nos criou para ser. Falei há poucos dias atrás de que muitas vezes a gente está baseado naquilo que fazemos ou nós temos, esquecendo-se de que nós somos alguém primeiramente antes de fazer e ter. Quando nós entendemos quem somos, fica muito mais fácil a gente fazer algo para alcançar um objetivo. E o maior objetivo nosso, como filho de Deus, não é simplesmente adquirir bens. É bom, é bom. Comecei a falar domingo agora sobre as riquezas do reino, né? Não terminei, vou continuar esse assunto não nesse domingo, né? Porque esse domingo agora é nosso culto de missões. Mas no próximo domingo eu vou continuar esse assunto. Mas as riquezas do reino, por quê? Porque Deus ele quer nos abençoar, não só espiritualmente, nos dando a sua paz, mas também Deus, ele deseja que nós tenhamos uma vida abençoada em todas as áreas. Só que, para alcançar isso, e eu já vou dar um spoiler para vocês, depende de 3 Cs. Vocês querem saber? Não sei se eu conto, ou deixo vocês vir no domingo. Bom, vou contar para vocês, né? Depende do primeiro C, de conhecimento, porque o conhecimento ele faz diferença para que você possa conquistar coisas, ou se tornar alguém. Conhecimento é extremamente importante. O outro é comportamento. O seu comportamento faz toda a diferença para você alcançar, conquistar, se posicionar na sua vida. E o outro C agora eu estou tentando lembrar. Não é fácil lembrar de tanta coisa, né? Mas o outro C daqui a pouco eu lembro, amém? Esse aí talvez vocês venham no culto e eu vou falar para vocês no culto então. Tá? Mas são 3 Cs que vão fazer diferença para que as riquezas do reino elas possam vir sobre a sua vida. E isso vai mudar toda a sua realidade, todo o seu entendimento, toda a sua força e energia naquilo que você faz. Então, queridos, essa parábola ela nos mostra a realidade daqueles ou daquelas, né, que muitas vezes não estão comprometidas com aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos. E não estão se importando de fato e de verdade com aquilo que é o mais importante na nossa vida, que é com o noivo. Que é com o noivo. Tenho certeza que você se importa com a sua esposa, com o seu marido, né? Ou se você não tem, né? Você se importa com alguém na sua vida que tem muito valor. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos amar a Deus, como? Sobre todas as coisas. E ele também acrescenta, Jesus ele diz lá em Mateus 6,33, que nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E o reino, o que é um reino? O reino é um governo. O reino ele é estabelecido, um governo estabelecido por justiça, por normas, por leis, por caminhos. Então nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus. Porque todas as coisas que nós temos necessidade primária nessa vida,
Deus, ele nos dá. E esse texto aqui você pode ler em casa, Mateus capítulo 6, que faz parte do Sermão da Montanha. O Senhor, ele fala acerca disso, de que muitas vezes a gente fica ansioso, preocupado. Ah, mas o noivo esquece de vir com óleo na botija. A gente fica tão ansioso por isso, por aquilo outro, e esquece das coisas que são primordiais, fundamentais. Por isso que eu dei como título para essa mensagem: nunca se esqueça de onde você veio, e também nunca se esqueça para onde você vai. Qual é o final? Você já parou para pensar? Qual é o final da sua história? Qual será o final da sua história? Porque da onde nós viemos nós sabemos, né? Agora, para onde? Aonde vai terminar a nossa história? Você sabe? O Senhor, ele nos deu uma direção para caminhar. E essa direção é quando o noivo voltar e ele nos achar com azeite na botija. E ainda que nós estejamos um pouco que sonolentos, dormindo, ele vai nos acordar. Ele vai dizer: estou aqui, chegando. Acordem. Por isso é importante que nós estejamos prontos, prudentes, cautelosos, cuidando da nossa vida, queridos. Cuide da sua vida. Cuide das coisas que Deus confiou na sua mão. Faça o melhor que você pode. Pastor, mas hoje eu não tenho recurso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deixa eu contar algo para você a respeito da minha vida, que muitas vezes eu dei essa desculpa. Eu não posso fazer porque eu não tenho. Ah, eu não consigo ir porque eu não tenho. Ah, eu não consigo fazer porque eu não tenho. Ah, eu não tenho essa ferramenta, eu não tenho esse conhecimento. Por muito tempo eu fui um comprador de curso. Por muito tempo eu fui um comprador de curso impulsivo. Que eu vi uma coisa aqui, eu disse: eu preciso aprender isso para poder fazer aquilo. E aí aprendi aquilo, não era o suficiente e eu não fazia o que eu dizia que ia fazer. E aí o que eu fazia? Ah, mas agora tem esse outro. Não, agora se eu fizer esse outro, eu vou conseguir fazer aquilo que eu quero. E não fazia. Eu sempre contava uma historinha. Nessa brincadeira, se passou meses, semanas, meses e anos. E no entanto, também muito dinheiro colocado nisso. Muito dinheiro se passou nisso. Até que um dia eu caí em si. Até que um dia eu acordei e eu disse assim: chega. Falei para minha esposa: chega. Eu não boto mais R$1 para fazer curso, enquanto não retornar aquilo que eu investi. Uma hora nós precisamos acordar. Uma hora a gente precisa parar de sonhar e arrumar desculpa, queridos, das coisas que a gente sabe que deveria fazer. Até que um dia eu ouvi umas pessoas sábias e comecei a entender algumas coisas e comecei então a aplicar na minha vida, e eu comecei a ver que dava certo. E parar de simplesmente achar uma justificativa para isso, uma justificativa para aquilo. Por quê? Porque quando a gente não quer fazer algo, a gente sempre procura mais alguém para arrumar um conselho, até que alguém fale o que a gente quer. É ou não é assim, gente? Ah, mas pois é, daí você vai num e diz assim: não, mas faz isso, tu já fez? Aí vai procurar um outro conselheiro, né? Procura o outro, e o outro diz: ah, mas isso aqui, pois é. E você sabe o que deve fazer, porém você não faz. Sabe quando você vai ganhar algo novo de Deus para a sua vida? Quando você já fazer aquilo que já está na tua mão para fazer. E isso eu encaixo agora com a história de Gideão. Deus só deu uma nova tarefa para Gideão.
só mostrou um novo milagre para Gideão, quando Gideão, ele acreditava e ele vivia aquela primeira parte. Gideão estava numa caverna e o anjo do Senhor apareceu, porque Deus viu o coração de Gideão, viu que ele era um homem bom, viu que ele era um homem justo, mas indignado. Alguém aqui é indignado também, não? É? Eu também sou indignado às vezes, né? E o Senhor viu a indignação dele, mas uma indignação justa, e falou: eu tenho visto, faz o seguinte, vai com essa tua força. Ah, mas olha, Deus, tu abandonou o povo, olha o que tu fez, por que tu... Não, faz o seguinte, vai nessa tua força. E aí então Gideão pegou: eu vou fazer um banquete aqui, vou preparar. E Gideão foi: mas tu espera aqui, anjo? Espero. O anjo esperou. Ele foi, voltou, preparou, e ele: eu quero um sinal. Tá bom, tu quer um sinal, então tá. E aí quando ele volta, prepara tudo, o anjo vai lá e toca, e desce fogo do céu, e o primeiro sinal acontece. E ele: é verdade. E às vezes a gente está assim, só esperando um sinal para fazer alguma coisa, é ou não é? A gente está assim, às vezes provando: Deus, se tu fizer, eu faço, né? Deus, se tu responder, eu faço. Deus, se tu falar, eu faço. Esperando um sinal. Porém, o Senhor diz que aquele que crê como um grão de mostarda irá mover montanhas. Nós precisamos primeiro agir por fé, e o milagre vem pela fé, não vem antes. Não vem antes da fé. O milagre nunca vem antes da fé. O milagre vem depois de você agir em prol daquilo que você acredita. Isso é fé. É você agir de acordo com a tua convicção. É você agir de acordo com aquilo que você acredita. E quando você age de acordo com o que você acredita, Deus derrama a bênção sobre aquilo que você faz. E não sobre aquilo que você acha, e nem sobre aquilo que você pensa. E muito menos sobre aquilo que você fala. A resposta de Deus vem sobre as nossas ações, por meio das convicções que nós temos. E aí então, depois daquele momento, ele sai, volta para a casa do pai, e ele então faz o quê? Mata os bois do pai. Mata. E Deus falou para ele, o anjo falou para ele: agora tu derruba todos esses altares aqui a outros deuses da tua família. Porque naquele tempo, o que era o problema? O povo conhecia Deus, o povo sabia que Deus fazia milagre, mas por alguma frustração, por alguma decepção, alguém aqui já se frustrou e se decepcionou na vida aí? Já? E aí o que aconteceu? Não vou mais, né? Começou no trabalho, achava lindo e maravilhoso, achou um cabelo, não vou mais, né? Algo deu errado, acabou para mim, né? Gente, frustração é crescimento, sabia disso? Frustração é para crescer, é para você aprender o que não deve fazer, se tornar uma pessoa prudente. Para isso servem as frustrações na vida, porque elas vão fazer você desenvolver as capacidades que você tem. É ruim se frustrar? É demais, é horrível, é terrível, porém, elas vão te ajudar a você crescer e desenvolver. Porém, quando alguém para na areia movediça, o que vai acontecer? Morre. Saia da areia movediça. Não fique nela. Não fique remoendo. Tem que sair. E às vezes, para você sair da areia movediça, dá para sair sozinho? Sim ou não? Não, né? Alguém já viu areia movediça aqui? Eu também não, mas nos filmes eu vejo, né? Todo mundo sabe dos filmes, né? Mas quando você cai nela, sozinho não dá para sair. Você precisa o quê? Que alguém te estenda um braço para tirar você de lá. E talvez você precise de alguém para te ajudar a sair do lugar que você está. E parar de querer tentar sozinho. Porque quanto mais força você faz na areia movediça, mais a pessoa afunda. Ó, isso aqui é coisa do espírito agora. Porque não tinha nada de areia movediça na história aqui, viu? Amém?
Então, queridos, se Deus quer realmente mudar algo na nossa vida, e Deus quer, com certeza, porque aquilo que Ele tem proposto para nós é o melhor dessa terra, começa pelo quê? Começa por nós. Porque a gente viu que o homem prudente, ele mesmo diante da repreensão, ele olha para dentro. E ele vai ver o que ele precisa melhorar. E agora, para mim terminar, Apocalipse 19, versos 6 ao 9, olha o que diz aqui. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Quem que é a esposa que se ataviou aqui, queridos? Diga assim, eu. É só alguns a esposa, né? Amém? Vamos de novo? Diga, eu. Porque somos a noiva. Nós somos a igreja, noiva de Cristo. E aquela noiva que ele fala ataviada, é aquela preparada. É aquela que se preparou para o encontro da volta do Senhor. Aquela que tem o azeite na botija. Aquela que, mesmo que dormiu, porque a gente às vezes dorme, e a gente pode até trazer um paralelo que com esse dormir, é com os erros da nossa vida, é com as caídas que a gente tem, é com os pecados que a gente comete, mas a gente tem azeite na botija. A gente vai acordar e vai ter azeite para quando o Senhor voltar, amém? Então, ele diz, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos... Você pode falar isso comigo? Volta ali para nós. Vamos lá. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você é o santo que ele fala aqui. É os seus atos, as suas obras, aquilo que você faz, que justifica, que você se ajusta dentro da realidade do que a palavra ensina, é o que vai te levar a ter uma veste de linho finíssimo. Amém? E depois? Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Amém? Nós somos chamados, queridos, a essa ceia. Cada um de nós somos convidados para ceiar com Cristo nas bodas do Cordeiro, nessa grande festa. Eu ia ler um outro texto que fala sobre essa ceia, mas agora já passou o tempo, e esse texto diz o seguinte, que um rei, ele deu uma festa, e ele chamou os convidados. Sabe o que aconteceu com os convidados? Nenhum quis comparecer. Você é um convidado. Você é convidado para essa grande e maravilhosa festa que se chama as bodas do Cordeiro, que se chama o reino dos céus, o reino de Deus, para viver essa maravilhosa graça e essa paz de Cristo. Porém, o Senhor, Ele fala, muitos disseram não, mas eu tenho que cuidar da minha esposa, mas eu tenho que cuidar do meu trabalho, mas eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, eu tenho que cuidar daquilo outro. E esses não entraram na festa. Por quê? Porque os olhos deles, a vida deles estava em outras coisas. Não estava colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa para você. Não é estar todos os dias na igreja, mas é estar todos os dias em Deus. Amém? É ter uma vida que agrada ao Senhor. Sim, vamos precisar congregar, sim, vamos precisar vir à igreja, porque é o lugar que o Senhor escolheu para nós ali então prestar o nosso culto, para nós nos alimentarmos e nos fortalecermos, para que a igreja, os membros, estejam em unidade e fazendo com que o corpo avance. Mas a sua vida em Deus é a coisa mais importante, e não importa onde você esteja. Amém?
Então, encha a sua botija de azeite. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar.